o intestino delgado, ele mede aproximadamente 6 metros. Ele é longo justamente para permitir uma ação mais demorada das enzimas digestivas, já que é no intestino delgado que vai ocorrer a absorção dessas moléculas, certo? Bom, anatomicamente, o intestino delgado ele é dividido em 3 porções. Nós temos o duodeno, o jejuno e o íleo, certo? Isso anatomicamente. Aqui na histologia, o jejuno e o íleo, eles são iguais. Então, se eu fizer um corte histológico do jejuno e do íleo, eu vou ver a mesma coisa. Então, a gente considera como se fosse uma coisa só. Então, a gente considera jejuno e íleo como se fosse uma coisa só, tá? Muito bem. O que é que muda do estômago para o intestino delgado? Bom, a primeira coisa que muda é o epitélio, certo? Bom, o epitélio do estômago, ele era cilíndrico simples. Passou para o intestino delgado, o epitélio ele passa a ser cilíndrico simples com células caliciformes. Outra coisa que muda, lá no estômago, a mucosa ela invaginava para dar origem às fossetas. Aqui no intestino delgado, a mucosa ela vai evaginar, é para fora, certo? E vai formar o que nós chamamos de vilosidades intestinais, certo? Então, o intestino delgado... Oi, pode falar. Bom dia. Professora, por que que muda se o intestino, assim como o estômago, tem secreção? Só que agora, o intestino delgado, ele vai realizar o que nós chamamos de absorção. E para realizar essa absorção, é preciso aumentar a superfície de contato. Então, é por isso que muda, certo? Outra coisa, obrigada. As funções do estômago, lá das células da camada das glândulas fúngicas, vão ser umas, inclusive produzir o ácido clorídrico. Aqui vão ser outras. O intestino delgado não vai produzir o ácido clorídrico, então é por isso que muda, certo? Então, enquanto o estômago tem fossetas, o intestino delgado ele vai adquirir vilosidades, certo? Bom, as principais glândulas do intestino delgado, elas estão localizadas na mucosa. E elas, claro, intestino, né, elas vão ser chamadas de glândulas intestinais ou de Lieberkühn, tá? Mas nós vamos ver que uma das diferenças entre o duodeno e o jejuno-íleo é a presença de um outro grupo de glândulas, que o duodeno tem e o jejuno-íleo não tem, tá? Bom, existe uma continuidade do epitélio das glândulas com o revestimento dos vilos, ou seja, onde termina a vilosidade, começa uma glândula intestinal. E o epitélio, ele é contínuo, tanto da vilosidade quanto dessas glândulas, certo? Então, é por isso que a gente diz que existe uma continuidade do epitélio das glândulas com o revestimento dos vilos, e eu vou mostrar isso para vocês no corte histológico. Então, vamos lá. Vejam bem, tanto o duodeno quanto o jejuno-íleo apresentam a mucosa com vilosidades. E aqui, meus amores, a gente tem que aprender a diferença entre vilosidades, microvilosidades e pregas, né? Tudo isso vai ter no intestino delgado. As microvilosidades, as vilosidades e as pregas. Para quê? Para justamente aumentar a superfície de contato, para aumentar, assim, a absorção. Então, veja, quando a gente fala de microvilosidades, nós estamos falando de célula, ou seja, eu já falei de microvilosidades para vocês lá em tecido epitelial. As células do tecido epitelial, na superfície livre, pode apresentar as microvilosidades, que são essas projeções da membrana plasmática de cada célula, né? Que, em forma de dedo de luva, que aumenta a superfície de contato. Bom, a vilosidade é da mucosa. Então, vejam bem, são dobras da mucosa. Quando a gente fala mucosa, eu estou falando de epitélio e lâmina própria de tecido conjuntivo, né? E pregas são dobras da mucosa e da submucosa. Vejam que aqui, ó, tem as vilosidades, tem a lâmina própria e tem a submucosa. Então, fica fácil a gente diferenciar. Microvilosidade é da célula, são dobras, né, das células. Vilosidades são dobras da mucosa e pregas são dobras da mucosa e da submucosa. Então, o intestino delgado, vocês imaginem que vai ter tudo isso.
Bom, o epitélio eu já falei para vocês, tanto do duodeno quanto do jejum no ilho, é cilíndrico simples com células caliciformes. E eu também já falei que é na lâmina própria da mucosa que nós vamos encontrar as glândulas intestinais, tá? Aqui no intestino delgado, separando a mucosa da submucosa, também nós vamos encontrar uma musculada mucosa contínua de músculo liso. Bom, essas glândulas intestinais, elas também não estão na forma de ácidos. Aqui também são vários tipos de células que vão se juntar para formar essas glândulas intestinais. Dentre essas células, nós temos as células prismáticas ou absortivas, as células caliciformes, as células de Pannet, as células enteroendócrinas e as células M. Bom, as células prismáticas ou absortivas é justamente essas células que apresentam a borda estriada, ou seja, apresentam microvilosidades. As células caliciformes é uma glândula unicelular, como vocês já sabem, que produz um muco. Para que esse muco? Para proteger a superfície do intestino delgado contra a acidez do quimo. O quimo vai sair do estômago ácido, porque, né, ocorreu aquela mistura com o ácido clorídrico. Então, para proteger o intestino delgado, existem as células caliciformes que produzem esse muco para dar essa proteção na mucosa. Tem as células de Pannet. Essas células de Pannet são as que vão produzir os grânulos de secreção. E dentro desses grânulos de secreção vão estar as enzimas do intestino delgado, tá? Tem as células enteroendócrinas, que vão produzir hormônios. No caso, a colicistecnina e a secretina. São os principais hormônios produzidos pelas células enteroendócrinas do intestino delgado. E tem as células M, que é uma célula apresentadora de antígeno, né? Ela faz parte do sistema imunitário. Então, essas 5 células, elas vão se juntar para formar as glândulas intestinais ou de Lienberg. Muito bem, até agora, tudo o que eu falei é característica em comum ao duodeno e ao jejum do ilho. Agora é que eu vou falar a diferença. Bom, se for duodeno, nós vamos encontrar glândulas intestinais na mucosa e glândulas duodenais ou de Branner na submucosa. Então, o duodeno, ele tem 2 tipos de glândulas. As glândulas intestinais, que vão ser constituídas por esses 5 tipos de células, e as glândulas duodenais, que estão na forma de ácido mucoso, certo? O jejum no ilho não tem essas glândulas na submucosa. O jejum no ilho só vai ter glândula na mucosa. Então, essa é a principal diferença entre o duodeno e o jejum no ilho. O finalzinho do jejum no ilho, nós vamos encontrar a placa de Peyer, né, que é um malte, é uma mucosa, um tecido linfático associado às mucosas, que nós vamos encontrar um acúmulo de nódulos linfáticos. Bom, é um acúmulo, não quer dizer que nas outras regiões do intestino delgado nós não vamos encontrar nódulo linfático, porque pode encontrar. Mas esses nódulos, eles se acumulam na placa de Peyer, tá? Bom, a musculada mucosa é subdividida em 2 subcamadas, e a última camada do duodeno e do jejum no ilho é uma camada serosa. Então, veja, nessa imagem aqui, nesse esqueminha, eu estou mostrando justamente para vocês uma vilosidade e uma glândula intestinal. Então, como eu falei, existe uma continuidade do epitélio dos vilos com o epitélio das glândulas, certo? Aonde termina uma vilosidade, começa uma glândula intestinal. E aqui para mostrar para vocês que o epitélio muda, né? Ele passa a ser cilíndrico simples com células caliciformes. Então, vejam, o que vocês estão vendo aí é um corte histológico do intestino delgado da região do jejum no ilho, certo? Bom, primeiro, por que eu sei que é intestino delgado? Porque eu estou vendo as vilosidades, certo? Revestidas por epitélio cilíndrico simples com células caliciformes. Primeira pista. Segunda pista, eu estou vendo glândula na mucosa e glândula na submucosa. Olha só a musculada mucosa passando bem no meio, certo? Então, ó, abaixo das vilosidades, nós vamos encontrar as glândulas intestinais. Essa linha tracejada é justamente para mostrar para vocês aonde termina uma vilosidade. Então, ó, isso aqui são as glândulas intestinais, que podem aparecer em corte transversal ou em corte longitudinal, tá?
Bom, aqui, mais uma vez, a muscular da mucosa, e aí a gente vê glândulas abaixo, ou seja, na submucosa. Se eu aumentar, dá para perceber que esses dois tipos de glândulas são diferentes. Essas aqui são as intestinais. Percebam a presença das células caliciformes. Essas aqui são as duodenais. Vejam que está na forma de ácido mucoso. E passando bem no meio delas, a muscular da mucosa, certo? Então, isso caracteriza o intestino delgado duodeno. Se for jejum no ilho, né, nós não vamos ver as glândulas na submucosa. O jejum no ilho, ele só tem glândulas na mucosa. Então, vejam, como é que eu vou dizer que isso aqui é um intestino delgado da região do jejum no ilho? Primeiro, porque eu estou vendo vilosidade. Então, isso aqui significa que é intestino delgado. Segundo, essas vilosidades, elas são revestidas por epitélio cilíndrico simples com célula caliciforme, né? Bom, então isso é intestino delgado. Então, eu preciso saber se é duodeno ou se é jejum no ilho. Ó, tá aqui a muscular da mucosa, na submucosa não tem glândula. Então, isso aqui significa que é jejum no ilho. O jejum no ilho só tem glândula na mucosa, glândulas intestinais na mucosa. Então, vamos lá. Qual é o órgão? Questão da prova, mais uma vez, rapidinho, bora. Intestino delgado. Não disse nada. Duodeno, intestino delgado. Região do duodeno. E dizer, né? Intestino delgado, duodeno. Qual é o epitélio? Simples Cilíndrico, células caliciformes. Localização da glândula. Mucosa e submucosa. Mucosa e submucosa. Nome das glândulas? Intestinais e duodenais. Intestinais e duodenais. O que é que eu estou apontando? Muscular da mucosa. A muscular da mucosa. O que é que eu estou apontando? O que é que eu estou apontando? Células intestinais. Né? Se eu apontar aqui, são as glândulas duodenais. Muito bem. Então, olhem para essas duas glândulas. Quem é quem? Da direita. Jejum no ilho e duodeno. Jejum no ilho e duodeno. Vejam, pessoal, que se for duodeno, ou a muscular da mucosa passando por aqui, não tem glândula na submucosa, certo? Se for duodeno, tem. Jejum no ilho não tem, duodeno tem. Então, ó, vilosidade, vilosidade, intestino. Glândula intestinal na mucosa, glândula intestinal na mucosa. Intestino. Sem glândula na submucosa, intestino delgado, jejum no ilho. Com glândula na submucosa, intestino delgado, duodeno. Ok? Então, é assim que a gente vai diferenciar o duodeno do jejum no ilho. Bom, algumas fibras musculares da muscular da mucosa do duodeno e do jejum no ilho, elas penetram dentro das vilosidades. Isso significa, ó, que essas vilosidades, elas se movimentam pela contração dessas fibras musculares que passam por dentro dessas vilosidades. Então, tem um certo movimento também para ajudar, né, a entrar em contato com os alimentos. Aqui para mostrar para vocês só o finalzinho do jejum no ilho, onde nós vamos encontrar a placa de Peyer. Ó. Então, esse acúmulo de nódulos linfáticos no finalzinho do ilho significa que essa região é um malte, um tecido linfático associado às mucosas, denominado de placa de Peyer. Muito bem, vamos para o intestino grosso. O que é que muda, né, do intestino delgado para o intestino grosso? Primeira coisa que muda nitidamente, desaparece as vilosidades. Intestino grosso não tem vilosidade, porque a função do intestino grosso não é a absorção de alimento, então desaparece vilosidade. O intestino grosso ele tem a função principal só de absorção de água para a formação do bolo fecal, certo? Então, se só é a absorção de água, então desaparece as vilosidades. No entanto, o epitélio continua o mesmo. Então, de todo o intestino, tanto delgado quanto grosso, o epitélio é o mesmo. É cilíndrico simples com células caliciformes. As glândulas intestinais também são as mesmas, formadas por aqueles 5 tipos de células. Aqui no intestino grosso, só uma coisinha muda, fica diferente.
é que essas glândulas intestinais, elas apresentam muitas células caliciformes. E por que que aumenta o número de células caliciformes? Para aumentar a produção do muco, certo? Para facilitar o deslizamento do bolo fecal pelo intestino grosso, certo? Então, aumenta muito, nitidamente aumenta a quantidade de célula caliciforme. Bom, no intestino grosso também, nós podemos observar que aumenta um pouquinho a quantidade de nódulos linfáticos, tá? Mas isso não chega a ser uma característica, tá? Porque em toda a região do tubo digestivo nós vamos encontrar alguns nódulos linfáticos. Esse aumento, ele assim, não é muito relevante. Bom, o intestino grosso também só tem glândula na mucosa. A submucosa do intestino grosso não tem glândula. No entanto, a camada muscular, ela é bem desenvolvida. Desses órgãos do tubo digestivo, a camada muscular ela é mais espessa no intestino grosso. E a última camada, que é a serosa, vai formar os apêndices pedunculados, que vocês vão observar lá na anatomia, tá? Muito bem. Então, só para mostrar aqui no esquema, que o intestino grosso não tem vilosidades. No entanto, as glândulas intestinais, elas são as mesmas do intestino delgado. O que muda é apenas um aumento das células caliciformes, certo? Então, aqui nós vamos encontrar também as células absortivas, as enteroendócrinas, as células M, né? E aumenta a quantidade de células caliciformes. Eu costumo dizer que o intestino grosso só erra quem nunca viu, né? Porque na hora que a gente vê essa lâmina, o que é que chama mais atenção? O que é que chama mais atenção aí a vocês, pessoal? Células caliciformes. A quantidade de célula caliciforme. Então, é como eu digo, o intestino grosso só erra quem nunca viu, né? Então, vejam, ó, não tem vilosidade e as glândulas intestinais, aonde estão as células caliciformes, elas aumentam muito a quantidade. Então, isso aqui, ó, que tem muitas células caliciformes, são as glândulas intestinais. Vejam a muscular da mucosa e vejam que a submucosa não tem glândula. Tem vasos, né? Como todo lugar tem, mas não tem glândula. Essas glândulas intestinais, elas podem aparecer, assim como no intestino delgado, tanto em corte longitudinal, como vocês estão vendo aqui, quanto em corte transversal. Isso aqui são as glândulas, parece uma florzinha, né? Isso aqui são as glândulas intestinais, né, em corte transversal. Vejam que essas glândulas, elas ficam dentro da lâmina própria do tecido conjuntivo frouxo, né? Então, aqui é um corte histológico da mucosa, mostrando o epitélio, a lâmina própria e as glândulas intestinais. Muito bem. Isso aí é para mostrar para vocês a história desse desenho, certo? Que uma certa vez eu estava numa turma, tentando explicar a diferença desses órgãos do tubo digestivo e essa turma sentiu muita dificuldade. Então, eu peguei um papel e algumas coleções que tinha lá no laboratório e desenhei isso aí. Eu costumo dizer que isso aí foi um momento de inspiração total. Eu acredito até que baixou um santo em mim, porque se for para me desenhar isso aí de novo, eu não desenho. Eu não sei desenhar nada, nem uma casinha. E eu desenhei isso aí. Professora, ficou ótimo. Pois então, na verdade, eu guardo a original aqui dentro do meu guarda-roupa, trancado debaixo de 7 chaves. Justamente Mas por até isso. na impressão, aqui em casa ficou ótima a figura. Pois é, pois minha gente, se mandar eu desenhar isso aí de novo, eu não desenho. Pois meus parabéns, professora, porque eu não sei fazer nenhuma bola. Não, eu também não sei, mulher, não estou te dizendo que eu não sei como foi que eu fiz isso. Bom, pessoal, mas vejam só. Esse desenho, ele é um desenho didático, ele não mostra a realidade. Por que que não mostra a realidade? Eu vou mostrar aqui duas coisas que nesse desenho não é que esteja errado, mas não está certo, né? Por exemplo, o estômago, ele não só tem 2 subcamadas musculares, ele só tem 3. Ele tem 3, lembram? E no intestino grosso, a camada muscular, ela é a mais grossa. E aqui nesse desenho, tá como se a camada muscular tivesse igual para todo mundo. E isso não é verdade, certo? Mas é um esquema que dá para você entender, né, o que é que muda durante todo o trajeto do tubo digestivo de maneira bem simples, né? Então, vejam, ó, tudo que eu falei, na verdade, nessa aula, está escrito nesse desenho, ou está desenhado, né? Vejam, a partir do esôfago até o intestino grosso, esses órgãos do tubo digestivo têm 4 camadas, ó, mucosa, submucosa, muscular, adventícia e serosa. Aqui embaixo está escrita a diferença entre adventícia e serosa. Ó,
Se for adventícia, termina só com tecido conjuntivo frouxo. Se for serosa, tem o tecido conjuntivo frouxo e termina com epitélio pavimetoso simples. Então, olhando nessa visão geral, qual é o único órgão que está nesse desenho do tubo digestivo que tem camada adventícia? Esôfago. É o esôfago. Mas é todo o esôfago? Não. Não. Se você passar aqui, ó, a linhazinha tracejada onde termina o esôfago, vejam que o finalzinho do esôfago tem camada serosa, que é justamente quando ele entra na cavidade abdominal, certo? Essa parte adventícia é antes dele entrar, é antes do diafragma. Depois do diafragma, ele já tem a camada serosa. Olhando para esse desenho, né? Vejam só o que muda com relação ao epitélio. Ele vem estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Na verdade, esse epitélio vem desde a cavidade oral, né? Cavidade oral, orofaringe e esôfago. Aí, ó, muda cilíndrico simples, muda cilíndrico simples com células caliciformes, certo? Então, o intestino todo tem um epitélio cilíndrico simples com célula caliciforme. Bom, vejam aqui no esôfago que o esôfago, ele tem a maioria das glândulas na submucosa. Tá aqui a muscular da mucosa separando. Vejam também que o único órgão que a muscular da mucosa não é contínua é onde? Qual é o único órgão? É no esôfago. Vejam que o esôfago, a gente não vai ver a muscular da mucosa contínua. A gente vai ver só uns pedacinhos de muscular da mucosa. O resto do estômago até o final é contínuo. Bom, isso aqui também é didático, tá, pessoal? Porque essa muscular da mucosa, ela pode ter espessura diferente nesses órgãos. Tem local que ela é um pouco mais espessa, tem local que ela é a muscular da mucosa é um pouco mais fina. Bom, aqui é o ducto, né, das glândulas esofágicas, que vem lá da submucosa. E vejam que quando o esôfago ele está chegando próximo ao estômago, vai aparecer na mucosa as glândulas cárdicas esofágicas. Cárdicas por quê? Porque já está próximo da região cárdia do estômago. Esofágicas porque, na verdade, essas glândulas, elas são do esôfago. Chegou no estômago, 3 regiões. Professora, mas o estômago tem 4. Só que a região de corpo e fundo é igual. E aí a gente vai chamar de região fúndica. Então, o que é que caracteriza a região cárdia do estômago? Ó, muda, porque aqui a região cárdia, não tem como a gente fazer uma lâmina só da região cárdia, vai ter que pegar um pouquinho do esôfago, porque a região cárdia é uma região de transição, né? Então, a gente vê a transição do epitélio, né, do estratificado para o cilíndrico simples, e vejam que as glândulas cárdicas, elas apresentam a luz ampla, tá na forma de ácido mucoso. Ó, ácido mucoso, ácido mucoso, ácido mucoso. Quando chega na região fúndica, a fosseta ela fica curta e a camada de glândula longa. Professor, e esse negócio desenhado de azul, pintado de azul, é só para chamar a atenção de vocês que isso aqui não é ácido, nem seroso, nem mucoso, nem misto. Isso aqui são aquelas células do estômago que se juntam em forma de cordões bem longos para originar o que a gente chama de glândulas fúndicas. Então, ó, fosseta curta, camada de glândula longa. Quando vai para a região pilórica, é o contrário. A fosseta que fica longa e a camada de glândula curta. Lembrando que as glândulas pilóricas voltam a ser ácido mucoso. Então, ó, do estômago para o intestino delgado, o que é que muda? Muda o epitélio, que passa a ser cilíndrico simples com célula caliciforme, e muda que no lugar da mucosa invaginar, formando fosseta, ela vai evaginar, é para fora, para formar as vilosidades. Se for duodeno, tem glândula intestinal na mucosa e glândula duodenal na submucosa. Lembrando que as intestinais também não são ácidos. São aqueles 5 tipos de células, inclusive a célula caliciforme. Já as duodenais, não. Ó, percebam que aqui já voltou a ficar na forma de ácido mucoso. Jejum no ilho, só tem glândula intestinal na mucosa, não tem glândula na submucosa. E do intestino delgado para o intestino grosso, desaparecem as vilosidades e fica apenas as glândulas intestinais com muitas células caliciformes, tá? Então, dá para perceber, dá para entender, né, vamos dizer assim, a mudança histológica de todos esses órgãos do tubo digestivo. Bom, mas a gente vai ter que falar ainda do apêndice cecal, né? O apêndice cecal é uma evaginação do ceco, que é essa porção em forma de fundo de saco inicial do intestino grosso, na forma de um divertículo.
tá? Bom, o apêndice secal, o apêndice vermiforme, ele não é muito grande. Então, na hora de fazer o corte histológico, a gente pode fazer dele todo, como vocês estão vendo aqui. A gente consegue visualizar a luz, o lúmen do apêndice secal. E esse lúmen, ele é estreito e irregular, tá? O que mais caracteriza o apêndice secal, histologicamente, é a presença de muitos nódulos linfáticos. Aqui, sim, é uma característica, certo? O apêndice secal, ele apresenta vários nódulos linfáticos. É por isso que inflamam tanto, né? Bom, ora, pessoal, o apêndice secal é uma evaginação do seco, ou seja, do intestino grosso. Então, tudo que o intestino grosso tem, o apêndice secal também vai ter. O epitélio é o mesmo, né? Cilíndrico simples com célula caliciforme. As glândulas intestinais ou de Lindbergh são as mesmas, com muita célula caliciforme, tá? Só que a gente vai ver o apêndice secal todinho no corte transversal. Então, não dá para confundir com o intestino grosso, tá? Então, tá aqui, mais uma vez, mostrando para vocês o apêndice secal, certo? Mostrando a luz do apêndice secal, as glândulas intestinais, que também aqui podem aparecer em corte longitudinal ou transversal, e a presença de muitos nódulos linfáticos. Então, tá aqui vários nódulos linfáticos no apêndice secal. Eu vou pegar esse quadrado aqui e vou aumentar, só para vocês observarem as glândulas intestinais, também com muita célula caliciforme, e a presença dos nódulos linfáticos ativos, ó, ao centro germinativo aqui, né? Então, ó, muitos nódulos linfáticos. Então, isso caracteriza o apêndice secal. É claro que para vocês verem desse jeito aqui, vocês vão ter que ver no menor aumento, né? Que é para ver o apêndice secal todinho. Bom, e do intestino grosso para o reto, o que é que muda? É só vocês olharem aqui para esse corte histológico. Então, vejam, ó, que o epitélio, ele volta a ser estratificado, pavimentoso, não queratinizado no reto. Vejam que as glândulas intestinais também desaparecem, certo? Bom, olha só que interessante. O tubo digestivo, ele começa e termina do mesmo jeito, com a mesma mucosa. Isso porque a origem embrionária da boca e do ânus é a mesma, né? Então, ó, começou com a mucosa, com o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado da cavidade oral, terminou com a mucosa, com o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado do reto, tá? Passa por todas essas modificações, começa e termina do mesmo jeito, por conta da origem embrionária. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as glândulas anexas ao tubo digestivo, que são as glândulas salivares maiores, né, paróstita, submandibular e sublingual, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, né? Pâncreas, fígado e a vesícula biliar. Bom, as glândulas salivares, elas são, as grandes, vamos dizer assim, são 3. Mas não existe só essas 3 glândulas salivares. Dentro da cavidade oral, existem pequenas glândulas salivares, como eu já mostrei para vocês, as glândulas de von Ebner lá na língua, né? Mas não são só essas, certo? Na cavidade oral tem várias. Bom, mas o maior volume de saliva é produzido pelas glândulas salivares maiores, que é a paróstita, a submandibular e a sublingual. Bom, a função dessas glândulas, né, é produzir a saliva. E na composição da saliva, né, nós vamos ter algumas funções importantes, né? Primeira delas, começa a digestão dos carboidratos. Então, é por isso que a gente diz que a digestão ela começa pela boca, porque através da saliva nós vamos, as enzimas encontradas na saliva, vai começar a digestão dos carboidratos. Bom, ela também umedece e lubrifica a boca, né? Na composição da saliva também tem IgA, ou seja, a saliva, ela dá à cavidade oral uma certa defesa imunológica. Durante a noite, o fluxo de saliva, ela diminui, né? E é justamente aí, nesse momento, que as bactérias, elas aproveitam. Justamente porque, ó, o fluxo salivar diminui, né? Consecutivamente, né? Esse IgA diminui. A saliva também tem função bactericida, ou seja, na sua composição também tem uma enzima chamada de lisozima que quebra a parede bacteriana. E também é considerada um líquido que transporta íons, né? Isso dá para a gente perceber nitidamente porque
No esmalte, por exemplo, ocorre constantemente o processo DES-RE, desmineralização e remineralização, tá? Pessoal? Oi, professora. Minha gente, eu vou ter que interromper bem aqui só um minutinho, porque minha mãe está me ligando insistentemente, e quando liga assim insistentemente, eu fico preocupada, porque ela mora com 3 idosos, minha avó tem 93 anos, eu fico preocupada. Vocês me dão só uma licencinha aqui para me ligar para ela, tá? Tá. Só um minutinho. Pessoal, é como eu falei para vocês naquele dia. Às vezes, a família de pessoas que é professora não entende que é assim, se a gente não atende, ou a gente está dando aula, ou a gente está atendendo paciente. Aí eles ficam insistindo, entendeu? Aí a gente pensa que morreu alguém. Só para dar oi. Não, só para... Vamos lá. Acho que eu tenho... Ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, essas são as funções da saliva, né, que é uma secreção produzida por essas glândulas salivares. Muito bem. Eu vou falar para vocês algumas características gerais dessas glândulas salivares. Então, essas glândulas salivares, a unidade funcional delas é denominada de adenômeros, certo? Então, o que é um adenômero? É a unidade funcional das glândulas salivares, tá? E o que significa adenômero? Adenômero significa que essas glândulas salivares têm uma porção secretora e um ducto e ductos excretores, tá? Bom, todas essas glândulas salivares, elas são classificadas como exócrinas e compostas. Exócrina significa que produz a secreção e, através de um ducto, lança ou para uma superfície externa ou para uma cavidade interna. No caso das glândulas salivares, elas lançam a secreção, que é a saliva, para o interior da cavidade oral, certo? E elas são compostas. O que é que significa isso? Vamos lembrar lá de tecido epitelial. Uma glândula ela é composta quando o ducto ele estiver ramificado. Então, é por isso que nessas glândulas salivares nós vamos encontrar 3 tipos de ductos. Ductos intercalares, ductos estriados e ductos excretores, certo? Bom, envolvendo a porção secretora dessas glândulas, também aqui nas glândulas salivares nós vamos encontrar as células mioepiteliais, que também a gente já falou para vocês, são células que têm um corpo celular e vários prolongamentos que envolvem a porção secretora e têm características contráteis. Então, ajuda a expulsar a saliva no interior dessa porção secretora. Bom, histologicamente, essas glândulas salivares, elas são revestidas por uma cápsula, como vocês estão vendo aqui, certo? Elas são capsuladas. Dessa cápsula vai partir septos ou trabéculas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem,
que vai dividir essas glândulas em vários lóbulos. Então, as glândulas salivares, elas são divididas em lóbulos, denominados de lóbulos glandulares. Bom, a porção secretora, ela é constituída por ácinos, que pode ser seroso, mucoso ou misto. Vai depender do tipo de glândula, que é justamente como nós vamos diferenciar essas 3 glândulas salivares. Bom, como eu falei, elas são compostas. Então, se elas são compostas, o ducto ramifica. Então, da porção secretora, essa saliva ela vai para o ducto intercalar. Do ducto intercalar, vai para o ducto estriado. Do ducto estriado, vai para o ducto excretor propriamente dito. Então, a saliva passa pelo ducto intercalar, depois pelo ducto estriado, até que chega no ducto excretor propriamente dito e é lançado na cavidade oral. Esses ductos, histologicamente, eles são diferentes. Então, vamos começar pelo ducto intercalar. Como eu falei para vocês, ele vem logo depois da porção secretora. Então, logo depois dos ácidos, vem o ducto intercalar. Ele é o menor. Dos 3, é o menor. Ele é pouco desenvolvido, ele tem a luz bem pequena, tá? Ele é revestido por epitélio cúbico simples. Então, o ducto intercalar, ele é o menos desenvolvido e é revestido por epitélio cúbico simples. E ele é encontrado dentro do lóbulo, entre os ácinos, certo? Então, ele fica lá entre os ácinos. Então, o corte histológico, a gente vai visualizar esse ducto intercalar no meio dos ácinos. Como eu falei para vocês, ele está localizado entre os ácinos e o ducto estriado. Bom, do ducto intercalar, nós vamos para o ducto estriado. O ducto estriado ele tem uma característica importante, que é a de apresentar células transportadoras de íons. Isso significa, meus amores, que quando a saliva está passando por aqui, principalmente pelo ducto estriado, ela muda a osmolaridade. Então, ela é produzida dentro dos ácidos de uma forma, mas ela vai chegar na cavidade oral de outra forma. Ela muda a osmolaridade, principalmente quando está passando aí pelo ducto estriado, tá? Ele é um pouco maior do que o ducto intercalado e tem o epitélio cilíndrico simples. Só que, pelo epitélio, a gente não vai conseguir, às vezes, diferenciar o ducto intercalado do ducto estriado. Por quê? Porque o ducto estriado em costa transversal, as células epiteliais também ficam cúbicas. Então, a gente não consegue diferenciar pelo epitélio. Professor, e como é que nós vamos diferenciar? Pelo tamanho, certo? É pelo tamanho. O ducto intercalar, ele é menor do que o ducto estriado. Porque pela localização, tanto o intercalar quanto o estriado também vai ser encontrado dentro dos lóbulos, no meio dos ácidos. Então, a gente vai diferenciar pelo tamanho. Bom, já o ducto excretor, não. Esse aqui é totalmente diferente, né? O ducto excretor, ele é a junção de vários ductos estriados. Então, vocês imaginam que vários ductos estriados se juntam e formam um ducto excretor. Ele vai ser revestido por epitélio estratificado cúbico ou estratificado cilíndrico. Aqui, essa tabela só tem cilíndrico. Inclusive, essa tabela ela está toda cheia de erro. Não sei por que foi que quando joguei aqui ficou desse jeito. Mas o ducto excretor, ele é revestido por epitélio tanto estratificado cúbico quanto estratificado cilíndrico, né? Você tem que analisar para saber se é cúbico ou cilíndrico. E a localização é diferente. Esses dois estão dentro dos lóbulos. Esse aqui está entre os lóbulos, certo? Ou seja, ele vai ser localizado no meio dos septos de tecido conjuntivo. Portanto, ao redor do ducto excretor, tem tecido conjuntivo denso, que é o tecido conjuntivo dos septos, tá? Bom, como eu falei também, a formação da saliva, ela dentro dos ácidos é de uma forma, mas ela chega na cavidade oral de outra forma, tá? Então, vejam, o processo secretor vai começar nas células acinares, no interior dos ácidos, que vai formar inicialmente um fluido primário isotônico ao plasma, que durante a passagem pelo ducto excretor, pelo ducto estriado, vai mudar a sua osmolaridade, certo? Ou seja, lá no ducto estriado, vai ocorrer a reabsorção de sódio e cloreto e secreção de potássio e bicarbonato, deixando assim a saliva hipotônica e menos ácida.
Então, ela chega na cavidade oral hipotônica e menos ácida, certo? Bom, então tá aqui. Então, como eu falei para vocês, essas glândulas são revestidas por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Essa cápsula emite septo que divide essas glândulas em vários lóbulos. Tudo que eu falei até agora são características da glândula parótida, da glândula submandibular e da glândula sublingual. Agora nós vamos ver a diferença. Vamos começar pela glândula parótida. A glândula parótida, ela é classificada, né? Agora eu vou dar a classificação completa delas, né? Então, a glândula parótida é classificada como uma glândula exócrina, acinosa, composta e merócrina. Ela é exócrina, acinosa, composta e merócrina, certo? Bom, cuja porção secretora só tem ácido seroso. Então, se for glândula parótida, nós só vamos encontrar ácido seroso, certo? Muito bem. Então, veja, a parótida também é revestida por uma cápsula. Essa cápsula emite septos, olha os septos aqui, de tecido conjuntivo denso, dividindo o parênquima da parótida em vários lóbulos, tá? Dentro de cada lóbulo, nós vamos encontrar os ácidos. E só tem, na glândula parótida, ácido seroso. Aqui, pessoal, o que eu vou dizer para vocês, vocês não vão encontrar nos livros, certo? Mas um corte histológico da glândula parótida humana, certo? Se for de animal, talvez isso não aconteça. Mas a humana, no meio desses ácidos, vai aparecer muitas células adiposas, como vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Essas células adiposas, elas se infiltram aqui na glândula parótida, porque anatomicamente a glândula parótida, ela fica muito próximo a um coxinha adiposo da face, né? Que hoje está super famoso, né? Esse coxinha adiposo da face. E que, inclusive, as pessoas estão removendo, né? Para ficar com um aspecto lift. É a bichectomia, né, professora? Que o povo faz. Todo mundo faz, pronto. Pois a bolsa de Bichat, né, que no procedimento de bichectomia é removida, ela fica bem próxima à glândula parótida. Bem próxima. Bom, é uma bolsa de célula adiposa, de gordura. Então, essa célula adiposa, por estar muito próxima da glândula parótida, ela infiltra um pouco na glândula parótida. Então, é por isso que vocês vão perceber que o corte histológico da glândula parótida vai ter muita célula adiposa. Não que não tenha célula adiposa nas outras, porque, na verdade, célula adiposa pode aparecer em qualquer lugar. Mas aqui na parótida humana, aparece muito, certo? É por isso. A justificativa é essa. Muito bem. Então, vejam, ó. Então, na glândula parótida, você vai ver a porção secretora constituída apenas por ácido seroso, certo? Vejam aqui as células adiposas no meio. Bom, isso aqui é um ducto excretor. Como eu falei para vocês, ele é o maior de todos. Ele não é encontrado dentro do lóbulo, e sim dentro dos septos de tecido conjuntivo denso, tá? Então, veja aqui, ó, 2 ductos excretor. Bom, se a gente aumentar um pouquinho isso aqui, a gente vai perceber que o epitélio que reveste esse ducto excretor ou é estratificado cúbico ou é estratificado cilíndrico. Nós já sabemos também que todo órgão que é capsulado, certo? Os vasos sanguíneos também penetram nesse órgão por essa cápsula e, consecutivamente, penetram nos septos de tecido conjuntivo. Então, dentro desses septos, vocês vão encontrar os ductos excretores e podem encontrar também artérias e veias. Ó. Aqui tem veias, ó, mas pode também encontrar artérias, certo? Muito bem. E dentro dos lóbulos, além dos ácidos e do tecido adiposo, vocês vão encontrar os ductos intercalares e os ductos estriados. Então, ó, esses dois aqui são intercalares, esse aqui é estriado. Como é que eu vou saber a diferença? Teoricamente, um tem um epitélio cúbico simples e o outro tem um epitélio cilíndrico simples. Mas como está em corte transversal, às vezes a gente não vê a diferença do epitélio. Então, você vai olhar mesmo pelo tamanho. Vejam que a luz do ducto intercalar, ela é menos desenvolvida do que a luz do ducto estriado. A do ducto estriado é maior, tá? Então, vamos lá. Identifique o órgão. Pergunta da prova prática. Identifique o órgão. Glândula parótida. Glândula parótida, né? Tipo de ácido.
ácido seroso. Seroso. Paróstata só tem seroso. O que é que eu estou apontando? O que é que eu estou apontando? É um ducto intercalar? Qual é o epitélio? Curvo simples. Curvo simples. Se eu tivesse apontado o estriado, mesmo você vendo o epitélio cúbico, mas teoricamente você tem que saber que o epitélio aqui é cilíndrico. Bom, agora vamos para a glândula submandibular. A glândula submandibular é uma glândula classificada como exócrina, túbulo-acinosa, composta e merócrina. Vejam bem, a paróstata é acinosa. A glândula submandibular é túbulo-acinosa, cuja porção secretora tem ácido seroso, mucoso e misto, só que com predominância de seroso. Então, paróstata só tem seroso. Submandibular, nós vamos ver os 3 tipos de ácido: seroso, mucoso e misto, mas com predominância de ácido seroso. Tem muito ácido seroso. Tanto é que eu não posso colocar na prova uma parte da glândula submandibular que só tem ácido seroso, porque senão você vai confundir com a glândula paróstata, né? Porque tem muito, né? Mas tem o misto e tem o mucoso. Então, vejam, ó, histologicamente é muito parecido, ó. Também é revestido pela cápsula, a cápsula também vai emitir septos, ó, que vai dividir a glândula submandibular em vários lóbulos. Vejam que sempre o ducto excretor está nos septos de tecido conjuntivo, juntamente com artérias e veias, tá? Os ductos intercalares e estriados, eles ficam dentro dos lóbulos, ó. Aqui está pequenininho, mas dá para ver que aqui é um estriado e aqui é um intercalar. Ah, professora, está muito pequenininho. Tá, eu vou já aumentar. Vejam que numa visão assim, no pequeno aumento, a gente pensa também que a glândula submandibular só tem ácido seroso, mas não tem, ó. Aqui nessas regiões que eu estou apontando, a gente vê outros tipos de ácidos, ó. Mas vamos aumentar que está pequeno. Então tá aí, glândula submandibular. Tem que aparecer ácido seroso, o mucoso e o misto. Só que, teoricamente, com predominância de seroso. Tá aqui um ducto intercalar, tá aqui ducto estriado. Intercalar, aqui um estriado. Ok? Glândula sublingual é classificada exatamente igual à glândula submandibular. Também é uma glândula exócrina, tubulacinosa, composta e merócrina. Só que a glândula sublingual só tem ácido misto. Aí pronto, fica fácil. Paróstata só tem seroso, submandibular tem seroso, mucoso e misto, com predominância de seroso, e a sublingual só tem misto. Vocês vão ler em atlas ou em livros a seguinte frase: a glândula sublingual tem ácido mucoso e misto. Está errado, professora? A senhora está ensinando errado? Não. Não estou ensinando errado e nem o livro está errado, certo? Quando eu digo que a glândula só tem ácido misto, ela só tem ácido misto. Mas no corte histológico, a gente vê mucoso e misto. Por quê? Porque às vezes o corte histológico não passa em cima da semilua serosa. Então a gente vê só mucosa, a parte mucosa, e pode ver a parte mista. Então é por isso que os atlas dizem mucoso e misto. Mas oficialmente só tem misto, certo? Então tá aqui. Isso aqui é um corte histológico da glândula sublingual, que também é revestido por uma cápsula, emite septo, divide em lóbulo, né? Mas aqui mostrando dentro dos lóbulos, só tem ácido misto. Tudo isso aqui é ácido misto. Tá aqui um ductozinho intercalar. Então, é por isso aqui, pessoal, ó. Às vezes, no corte histológico, a gente só vê a porção mucosa. Então, realmente, ó, a gente vê mucoso e misto. Mas esse mucoso aqui, teoricamente, ele é misto. Só que não passou por cima da semilua serosa o corte. Deu para entender? Então, é por isso que alguns livros vão falar mucoso e misto. Mas esse mucoso aqui, ele é misto. É porque não apareceu a semilua serosa. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Ou seja, tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção endócrina, ela vai produzir hormônios. E esses hormônios vão ser lançados na corrente sanguínea. A porção exócrina vai produzir as enzimas pancreáticas, o suco pancreático. E esse suco pancreático ele vai ser lançado através de um ducto no intestino delgado. É por isso que é uma glândula mista. A porção endócrina do pâncreas é representada pela ilhota de Langerhans, certo? E nós vamos já ver que no corte histológico do pâncreas, nós vamos visualizar várias estruturas semelhantes a umas ilhas, que são as ilhotas de Langerhans.
Já a porção exócrina é uma glândula exócrina, né? E essa glândula exócrina, ela é classificada exatamente igual à glândula parótida. É uma glândula acinosa composta, cuja porção secretora também só tem ácido seroso. Eita, professora, pois e aí como é que nós vamos diferenciar a parótida da glândula do pâncreas exócrino, já que o pâncreas também só tem ácido seroso? Bom, primeira diferença, o pâncreas tem a iota de Langerhans, a parótida não tem. Segunda diferença, que eu até já falei aqui na sala, a parótida ela vai aparecer com muita célula adiposa e o pâncreas não tem tanto, tá? Fora essas duas diferenças, tem outras que nós vamos ver já já. Bom, então vejam, a porção exócrina do pâncreas só tem ácido seroso, certo? No interior desses ácidos serosos tem muitos grânulos de desimogênio, que é justamente onde fica as enzimas pancreáticas. Bom, no meio da porção serosa vai aparecer uma estrutura semelhante a uma ilha, que são as ilhotas de Langerhans. Não é só uma, são várias. Essas ilhotas de Langerhans, elas são constituídas por 4 tipos de células. A, B, D e F. Pula a letra C. A, B, D e F. Cada célula dessa vai produzir um hormônio diferente, certo? Portanto, o pâncreas produz 4 tipos de hormônios. É o glucagon, é a insulina, é a somatostatina e o polipeptídeo pancreático. Essas células, no corte histológico de rotina, não dá para a gente diferenciar a A da B, da D e da F. Porém, por técnicas de imunohistoquímica, isso é possível, certo? Mas, como nós vamos ver pela técnica do HE, não tem como a gente diferenciar esses 4 tipos de células. Bom, é uma glândula endócrina na forma cordonal. Então, a ilhota de Langerhans é uma glândula endócrina do tipo cordonal. Portanto, os vasos sanguíneos vai passar, né, no meio desses cordões celulares. Muito bem. Uma outra diferença entre o pâncreas e a parótida é que o pâncreas, atenção para o que eu vou dizer, o pâncreas, ele não tem o ducto estriado. Ele só tem o ducto intercalar e o ducto excretor. Não tem o estriado. E esse ducto intercalar, algumas células, tá aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, um pedacinho do ducto intercalar e aqui o ácido seroso. Então, vejam que algumas células do ducto intercalar vão penetrar na luz do ácido, vão penetrar dentro do ácido. E quando essas células penetram aqui dentro, elas passam a ser chamadas de células centroacinosas. Essas células, elas vão aparecer claras e arredondadas, e dentro do ácido. Então, isso é uma característica exclusiva do pâncreas. Então, o pâncreas não tem o ducto estriado, só tem o ducto excretor e intercalar. E essas células do ducto intercalar penetram dentro do ácido para originar as células centroacinosas. Muito bem. O pâncreas também é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Essa cápsula também vai emitir septos e vai dividir o pâncreas também em lóbulos, né, nos lóbulos pancreáticos. Esses ácidos, eles vão produzir as enzimas pancreáticas. Essas enzimas, elas são armazenadas, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, armazenadas em grânulos, que são chamados de grânulos de secreção, ou zimogênio, e esses grânulos, eles, por exocitose, são lançados dentro dos ductos intercalares. Bom, as principais enzimas encontradas e produzidas pelo pâncreas é o tripsinogênio, o quimiotripsinogênio, a carbopepsidase, ribonuclease, desoxirribonuclease, amilase, lipase, hidrolase, etc. Sendo que essas enzimas, elas são produzidas no interior desses ácidos na forma inativa, certo? Bom, elas só vão ficar ativas quando elas entrarem em contato com o ácido clorídrico. Então, isso significa que elas só se tornam ativas lá no intestino delgado, certo? Bom, e quem faz o controle de liberação dessas enzimas no interior desses grânulos são 2 hormônios produzidos pelas células enteroendócrinas das glândulas intestinais do intestino delgado, que é a secretina e a colicistequina. A secretina, ela é lançada quando precisa esse suco pancreático ir lá para o intestino delgado para diminuir a acidez do quimo lá.
Então, a secretina ela estimula os ácidos a liberarem essas enzimas para poder chegar no intestino delgado e diminuir a acidez do quimo. E a colicistequinina, que é um hormônio que vai fazer com que esses grânulos, eles aumentem. Então, vai aumentar a concentração dessas enzimas, a produção dessas enzimas pelas células acinárias. Então, o controle de secreção dessas enzimas é feito por esses dois hormônios. Bom, e aqui está o corte histológico, né? Como eu falei para vocês, na verdade, assim, olhando assim de longe, o corte histológico do pâncreas parece muito com o corte histológico de uma glândula salivar, porque também é revestido por uma cápsula. Essa cápsula também vai emitir septos que vai dividir, né, o parênquima pancreático em vários lóbulos. Só que quando a gente vai aumentando, a gente vai percebendo, ó, os septos, né? Vai percebendo que dentro dos lóbulos só tem ácido seroso, ó. Só tem ácido seroso. Vejam que no meio dos ácidos aparecem essas estruturas aqui semelhantes a umas ilhas, que é a porção endócrina, né? Que são as ilhotas de Langerhans. E aí, quando a gente aumenta mais um pouquinho, só erra também quem nunca viu, né? Então, isso aí é um corte histológico de pâncreas. O que é pâncreas? Porque eu estou vendo só ácido seroso, que é a porção exócrina, e a ilhota de Langerhans, que é a porção endócrina. Vejam que dentro dos ácidos vai aparecer umas células clarinhas, ó, arredondadinhas, clarinhas, que são as células centroacinosas. Então, vamos lá. Qual é o órgão? Pâncreas. Qual é a estrutura que está no centro do campo? Ilhotas de Langerhans. Pelo amor de Deus, aprendam a escrever Langerhans. Porque senão vai ter aluno que vai levantar a mão na hora da prova prática e vai dizer, professora, se eu escrever aquele nome errado, a senhora considera? Aí todo mundo já vai saber que é Langerhans. Então, vamos já treinar o Langerhans, porque com certeza aí o pâncreas vai cair na prova prática. Isso aí é fato. É um órgão que você não pode sair da histologia sem saber como é. Bom, então vejam. O que é que eu estou apontando? Célula centroacinosa. Centroacinosa, né? E tipo de ácido? Seroso. Seroso. Só tem seroso. Pâncreas só tem seroso. Então, aqui só um aumento, né? Aqui dos ácidos serosos do pâncreas. Vejam que a luz do ácido é bem pequenininha. E às vezes essa luz, ó, um ducto intercalar, e às vezes essa luz ainda é preenchida pelas células centroacinosas. Então, de novo, o corte histológico do pâncreas, mostrando a porção exócrina, representada pelos ácidos serosos, a porção endócrina, representada pela ilhota de Langerhans, né? E aí, no meio dos ácidos, pode aparecer essas células claras, arredondadas aqui, que são as células centroacinosas. Muito bem. Agora vamos falar do fígado. Pessoal, na minha opinião, histologicamente falando, o fígado, ele é o órgão mais bem organizado que nós temos no nosso corpo. Ele é extremamente bem formado, assim, as células, elas ficam bem organizadinhas, porque o fígado, ele tem que ser muito organizado para desempenhar todas as funções que o fígado desempenha, certo? Então, vejam, o fígado, parênquima hepático, ele é constituído principalmente pelas células hepáticas ou hepatócitos. Vamos dizer assim, 80% do fígado, né, é constituído por hepatócitos. Esses hepatócitos, eles vão se organizar formando placas anastomosadas. Ou seja, um hepatócito fica bem coladinho no outro, bem do outro, formando plaquinhas, fileirinhas. E essas fileirinhas, elas podem se anastomosar. Então, a gente já vai imaginando os hepatócitos em carreirinha, e aí eles podem se anastomosar. Beleza. O fígado, ele também é dividido em lóbulos, né, que são os lóbulos hepáticos. E esses lóbulos, teoricamente, eles são poliédricos, certo? Muito bem. Então, vejam. Aqui vocês estão vendo um corte histológico do fígado de porco. Isso aqui é um corte histológico de fígado de porco. Vejam que o que eu acabei de falar, vocês estão vendo aqui. Então, vejam. O fígado, ele é dividido em lóbulos.
E esses lóbulos, eles são poliédricos, certo? Beleza. Todas essas células que vocês estão vendo aqui, 80% são hepatócitos, formando plaquinhas anastomosadas. Vejam, como o fígado ele é dividido em lóbulos teoricamente poliédricos, quando esses lóbulos eles se juntam, vai delimitar um espaço, denominado de espaço-porta. Então, entre os lóbulos hepáticos, nós vamos encontrar o espaço-porta. Esse espaço-porta, dentro dele, nós vamos visualizar vênula, arteríola, ducto biliar e vasos linfáticos. Pode até ser que apareça 2 ductos biliares, 2 arteríolas, mas tem que ter vênula, arteríola, ducto biliar e vaso linfático. Então, isso aqui é o que nós chamamos de espaço-porta, que fica entre os lóbulos hepáticos. Beleza. Então, vejam, vamos ver aqui no esqueminha, né, que o esqueminha que aparece em todos os livros que mostram o fígado, mostram esse desenhozinho aí. Então, vejam. Olha só que lindo, né? Lindo. Perfeito. Ó, o fígado, ele é lobulado, ele é dividido em lóbulos, bem poliédricos, né? Ó, lindo, né? Poliédrico, olha, o desenho fica muito bonito, né? Ó, bem poliédrico. Vejam que os hepatócitos formam plaquinhas, né? Então, vejam, plaquinhas de hepatócitos em arranjo epitelial, né? Uma coladinha na outra. E essas plaquinhas, às vezes, elas se anastomosam, ó. Elas se ramificam, né? Ó, vem aqui e ramifica, ó. Certo? Beleza. E vejam também que entre os lóbulos, por eles serem poliédricos, vai ser delimitado um espaço. Esse espaço é chamado de espaço-porta, né? Que sempre a gente vê uma vênula, uma arteríola, um ducto biliar e pode aparecer aqui alguns vasos linfáticos. Isso, meus amores, é a expectativa. Isso aqui que aparece em todos os livros é a expectativa. Mas a realidade não é essa. Como assim não é essa, professora? Se a senhora mostrou aqui o fígado de porco e está parecido. Pois é, mas isso aqui é um fígado de porco. Por isso que eu mostrei o fígado primeiro de porco. Para vocês imaginarem que os lóbulos, eles são poliédricos, certo? Só que o fígado humano, a gente não vê a separação entre os lóbulos, como nós estamos vendo aqui. Então, o do porco a gente vê, né? Ó, o lóbulozinho bem delimitado, né? Os septos de tecido conjuntivo. Só que o fígado humano, a realidade não é essa. A realidade é essa. Como assim, professora? É essa. Ave Maria, professor. E tu sabe o que é pior? É que tu vai ter que imaginar aí nesse desenho, nesse corte histológico, os lóbulos hepáticos. Então, você vai ver assim, mas na sua mente você tem que visualizar assim. Deu para entender? Você vai ver assim. Mas você, na sua criatividade mental, você tem que imaginar assim. Certo? Isso aqui é o fígado do porco. Isso aqui é o fígado humano. É por isso que eu digo, aqui é a expectativa, aqui é a realidade. Tá? Eita, professora, e como é que eu vou imaginar? Você vai imaginar, eu vou lhe explicar por quê. Bom, você vai imaginar porque dentro de cada lóbulo, no interior, bem no meio de cada lóbulo, vocês vão encontrar uma vênula, certo? Ó, uma veiazinha aqui, ó, chamada de veia centrolobular. Centrolobular porque está no centro do lóbulo. Então, aqui a gente está visualizando aqui, ó, a veia centrolobular. Você vai imaginar também, porque você já sabe que entre os lóbulos vai ser delimitado o espaço-porta. Opa, bem aqui está o espaço-porta. Então, a gente imagina exatamente isso aqui, ó. Imagina que bem por aqui nós temos, né, um lóbulo poliédrico, né? Ó que lindo. A gente já imagina isso aí, né? Mesmo a gente não estando vendo, mas a gente imagina. Porque você tem que botar na sua cabeça que o fígado tem os lóbulos hepáticos poliédricos. Aqui já é outro, ó. Aqui já é outro, porque bem aqui, ó, tem a veia centrolobular. Aqui é a veia centrolobular. Beleza? Deu para entender? Muito bem.
Então, o fígado, ele é dividido em lóbulos, que são os lóbulos hepáticos, lóbulos poliédricos. Entre os lóbulos tem o espaço porta, no interior do lóbulo tem a veia centro-lobular. Tá aí, tudo que eu falei, vocês estão visualizando aí nesse costológico. Tá aqui a delimitação do lóbulo, mais ou menos. Tá aqui a veia centro-lobular, tá aqui o espaço porta. Vejam que é da veia centro-lobular que vai partir as plaquinhas de hepatócitos anastomosadas e irradiadas, ó. Certo? As plaquinhas de hepatócito anastomosadas e irradiadas a partir da veia centro-lobular. Então, essas placas de hepatócitos, elas se irradiam a partir da veia centro-lobular, e entre elas, nós vamos encontrar os sinusoides hepáticos. Então, se vocês voltarem aqui para o costológico, observem que tem uns espaçozinhos em branco aqui, né? Que na verdade está em branco, mas é um sinusoide. E o que é que passa dentro de um sinusoide, pessoal? O que é que passa dentro do sinusoide? Sinusoides esplênicos, sinusoides hepáticos. O que é que passa dentro de um sinusoide? É linfa? Ô, Danilo, cadê você? Tu que estava estudando sistema circulatório ontem até 1h e tanto da manhã. O que é que passa dentro do sinusoide? O que é um sinusoide? Sangue, né? Hã? Cadê o Danilo, minha gente? Tá aí? Não é linfa, não, professora. A linfa passa nos seios. Acho que é sangue. Ah, O que é que passa? Minha gente, capilar sinusoide. É porque no lugar de chamar capilar sinusoide, a gente só chama de sinusoide. Mas o que é que passa no capilar? Sangue. Sangue. Aqui vocês estão vendo em branco, né? Mas lá no costológico, esses espaços em branco aqui, que são os sinusoides hepáticos, pode aparecer aquelas célulazinhas vermelhinhas, que é o sangue, que são as hemácias passando aqui, certo? Então, vejam, ó, entre os hepatócitos passam os sinusoides hepáticos, certo? Bom, também eu já falei isso, eu já estou repetindo mais uma vez. Os sinusoides hepáticos, qualquer sinusoide, ele tem a parede constituída por células endoteliais descontínuas, lâmina basal descontínua, e também na parede nós vamos encontrar macrófagos. Então, ó, além das células endoteliais, esses sinusoides também têm macrófagos. Esses macrófagos aqui no fígado, eles são chamados de células de Kupffer, certo? Células de Kupffer. É um macrófago. Todo macrófago é uma célula do sistema imunitário. Então, faz parte, né, dos processos imunológicos. Todo macrófago é uma célula móvel e que faz fagocitose. Então, aqui também não é diferente. A célula de Kupffer, ele fagocita alguma coisa, né? E o que elas gostam mais de fagocitar são as hemácias. Lembram que eu falei para vocês que aonde ocorre, né, a morte das hemácias é no baço, mas o fígado também tem essa função, tanto que quando a pessoa perde o baço, o fígado assume, né, totalmente essa função. Então é por conta disso, porque essas células de Kupffer, elas vão fagocitar as hemácias e digerir a hemoglobina, certo? Então, fagocita as hemácias e digere a hemoglobina. Muito bem. Então, a gente já está sabendo que entre os hepatócitos passam os sinusoides hepáticos. Agora, vejam bem o que eu vou falar. Entre os hepatócitos e os sinusoides, aqui, ó, existe um espaço de Disse. Agora eu vou tirar uma brincadeira. Que disse que tem. Então, veja, entre o hepatócito e o sinusoide, existe um espaço de Disse. Que disse que tem. Então, se ele disse que tem, a gente tem que acreditar, né? Brincadeiras à parte, eu estou falando isso porque o espaço de Disse também a gente não vai ver, certo? Pelo menos na microscopia óptica, não dá para a gente ver o espaço de Disse. É um espaço virtual. Ele é muito pequeno, certo? Mas ele existe. Tanto existe que dentro dele existe uma célula importantíssima chamada de células do Ito, que aqui nos livros de histologia chama do Ito. Mas lá na patologia o professor vai chamar de células estreladas do fígado. É a mesma coisa, certo? Essas células do Ito,
elas são caracterizadas por apresentar inclusões citoplasmáticas ricas em lipídios, certo? Então, vejam, eu acabei de falar de 4 células aqui do fígado. Eu falei dos hepatócitos, que são as principais, falei das células de Kupfer, falei das células endoteliais, que revestem os sinusoides, e falei nas células do hito, que fica no espaço de Disse. Então, vejam, recapitulando. Tá aqui as plaquinhas de hepatócito, anastomosadas e irradiadas a partir da veia centrolobular. Entre as placas de hepatócito ficam os sinusoides, passam os sinusoides. Entre os sinusoides e as placas de hepatócitos, mais ou menos aqui, ó, fica o espaço de Disse. Agora vamos para o esquema. Tá aqui as plaquinhas de hepatócito, tá aqui os sinusoides. Lembrando que esses sinusoides, eles são constituídos por células endoteliais e por células de Kupfer. Entre o sinusoide e as placas de hepatócito, tem esse espaço aqui chamado de espaço de Disse, que nós vamos encontrar a célula do hito. Então, são as 4 células do fígado. Hepatócito, célula do hito, célula de Kupfer e célula endotelial. Ok? Muito bem. Essas células do hito, elas são importantes porque elas vão desempenhar também várias funções. Elas são chamadas de células do hito, células armazenadoras de lipídios, células estreladas, né? Como eu falei para vocês, os livros de histologia trazem com o nome de célula do hito. Os livros de patologia falam delas como células estreladas. E que contém, né, inclusões citoplasmáticas ricas em lipídios e vitamina A. Tá? Bom, por que elas são importantes? Então, está aqui mais uma vez um desenho mostrando aqui o sinusoide, né, com as células endoteliais e as células de Kupfer. Aqui os hepatócitos e aqui, ó, as células estreladas. Elas são chamadas de estreladas porque realmente elas têm esse formato de uma estrela, ó, certo? Bom, essas células, meus amores, elas têm várias funções. Elas vão armazenar e liberar os retinoides, né, que é o ácido retinóide e o retinol, e também vai armazenar e liberar a vitamina A. São elas que vão sintetizar proteínas da matriz extracelular do fígado, certo? Lá em patologia, vocês vão ouvir falar muito dessa célula, porque numa patologia chamada cirrose, certo? Essas células do hito, elas produzem de forma exagerada as fibras colágenas, deixando o fígado fibroso, que é o que caracteriza, né, a cirrose. Então, ó, quem faz esse estrago todo da cirrose são essas células do hito aqui, porque elas produzem a matriz extracelular. Bom, elas também produzem fatores de crescimento, citocinas, elas vão regular o diâmetro do sinusoide, principalmente em respostas a fatores reguladores, como, por exemplo, as prostaglandinas e endotelinas e outros mediadores. Então, essas são as funções das células do hito. Atenção para as funções das células do hito. Muito bem, então está aqui só para mostrar para vocês, ó, a célula do hito normal, né? Um fígado normal, com os hepatócitos, célula do hito, células endoteliais e macrófago. E aqui, ó, um fígado injuriado, né? Com alguma coisa errada, que é justamente a produção exagerada de fibras colágenas aqui pelas células do hito, deixando o fígado fibroso. Mais uma vez, um costológico de fígado mostrando em maior aumento a veia centrolobular, na qual parte as plaquinhas de hepatócito anastomosadas e irradiadas. Vejam que entre as placas de hepatócito passam os sinusoides hepáticos. Professor, e o espaço de Disse, como eu falei, na microscopia óptica a gente não vê, mas se pudesse ver, estaria aqui, ó, entre o hepatócito e o sinusoide. Aqui também maior aumento para mostrar para vocês o hepatócito, a célula endotelial achatada aqui na parede do sinusoide e aqui a célula de Kupfer. Então, mais uma vez, essas células de Kupfer têm a função de fagocitar hemácias velhas, e aí, quando fagocitam, essas hemácias digerem hemoglobina, são células apresentadoras de antígeno, né? E também tem a função de fagocitar bactérias e produzem também algumas proteínas. Mais uma vez, um costológico de fígado, só que agora mostrando no centro do campo o espaço porta, constituído por uma vênula, por uma arteríola, por um ducto biliar e pode aparecer vasos linfáticos. Então, aqui mais uma vez, ó, vênula, arteríola, ducto biliar
e vaso linfático. Esses vasos linfáticos, na verdade, são capilares linfáticos, não tem as válvulas, tá? Então, ó, de novo, ó, vênula, arteríola, ducto biliar. Ah, professora, e como é que eu vou diferenciar o ducto biliar? Porque o ducto biliar aqui no espaço porta tem um epitélio cúbico simples, ó, e alguns vasos linfáticos. Então, vamos lá. Qual é o órgão? Fígado. Qual é a estrutura que está no centro do campo? É o espaço porta. O que é que eu estou apontando? Eu estou apontando o ducto biliar. Qual é o epitélio? Cúbico simples. O que é que eu estou apontando? Arteríola. O que é que eu estou apontando? Vênula. O que é que eu estou apontando? Vaso linfático. Certo? Então, mostrando aí os componentes do espaço porta. Mais uma vez, corte histológico de fígado, mostrando a seta apontando a veia centrolobular, e cuidado para não confundir veia centrolobular com célula centracinosa. Célula centracinosa é no pâncreas, veia centrolobular é no fígado. Hepatócito, sinusoide. Vejam que aqui esse sinusoide, ó, alguns deles já aparecem com hemácias, ó, porque o sangue ele circula aqui por esses sinusoides. E aqui mostrando a veia centrolobular e o espaço porta ao mesmo tempo, né? Então, tá aqui os hepatócitos, tá aqui os sinusoides hepáticos. Vênula, arteríola, ducto biliar, vaso linfático. Vocês vão ter que, na prática, identificar os componentes do espaço porta. Bom, só para não dizer que eu não mostrei, tá aqui um corte histológico de microscopia eletrônica de varredura, mostrando o sinusoide, o citoplasma aqui do hepatócito, e isso aqui, pessoal, ó, é o espaço de Dice. Vejam que até na microscopia eletrônica, a gente vê esse espaço de Dice bem virtual, ó. Só esses espaços em pretinhos aqui, ó, é o espaço de Dice. Então, tá aqui, mostrando de novo para vocês os hepatócitos, os sinusoides, constituídos por células endoteliais e macrófagos, né? Mostrando aqui na microscopia eletrônica o sinusoide, o hepatócito, e aqui, ó, o espaço de Dice, certo? E aqui é uma microscopia óptica corado com prata, que é para mostrar para vocês que enquanto que o parênquima hepático é constituído principalmente por hepatócitos, o estroma é constituído por fibras reticulares. Então, quem sustenta essas plaquinhas de hepatócito para elas ficarem bem organizadinhas desse jeito, né, para formar aquele lóbulo poliédrico, são as fibras reticulares. Bom, não é aula de anatomia, mas para a gente entender aqui essa organização do fígado, eu vou ter que falar um pouquinho para vocês sobre o suprimento sanguíneo. Então, vejam, pelo fígado vai entrar a artéria hepática e a veia porta. Então, o fígado entra uma artéria e uma veia, pelo hilo. Só que vai sair apenas uma veia. Ô, gente, como é que entra uma artéria e uma veia e sai apenas uma veia? Cadê a artéria? Né? Por que a artéria não saiu também? É justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vejam, 20% do sangue entra do fígado pela artéria hepática, trazendo um sangue rico em oxigênio. E 80% do sangue vai chegar do fígado pela veia porta, um sangue pouco oxigenado, mas rico em nutrientes, porque esses nutrientes vêm lá do intestino delgado, certo? Muito bem. A veia porta, ela vai entrar no fígado, ela vai se ramificar para dar origem às vênulas portais. Então, aquelas vênulas que estão lá no espaço porta é ramo da veia porta, certo? Essas vênulas, elas se ramificam e lançam o sangue, esse sangue venoso, nos sinusoides, certo? Então, ó, aquela vênula que está lá no espaço porta vai pegar esse sangue pouco oxigenado e vai jogar nos sinusoides hepáticos, certo? Bom, esse sangue venoso, ele vai circular pelos sinusoides e vai cair aqui na veia centrolobular, certo? Essas veias centrolobulares, por sua vez, vão se juntar, certo? Para formar a veia hepática, que vai sair do fígado e desembocar na veia cava inferior. Então, o trajeto da veia, tranquilo, né? Entra a veia porta, ela se ramifica, dá origem às vênulas portais. Essas vênulas portais, por sua vez, vão se ramificar e jogar o sangue nos sinusoides. Dos sinusoides, esse sangue cai na veia centrolobular. Essas veias centrolobulares, por sua vez, se juntam, formam a veia hepática, que sai do fígado,
Então, o trajeto da veia, tranquilo. Agora, vamos ver o que é que acontece com a artéria, né? Então, vejam, a artéria hepática também vai entrar no fígado, né? Vai distribuir sangue oxigenado para os hepatócitos, vai se ramificar para dar origem àquelas arteríolas que também estão lá no espaço porta. Então, essas arteríolas que estão lá no espaço porta, elas são ramos da artéria hepática. Bom, só, meus amores, que esse sangue rico em oxigênio, certo? Ele também vai desembocar nos sinusoides. Ou seja, dentro do sinusoide, o sangue arterial ele vai se misturar com o sangue venoso. É por isso que a artéria termina aí, certo? Não sai a artéria do fígado. Por quê? Porque o sangue arterial vai ser jogado no sinusoide e vai se misturar com o sangue venoso, né? E aí vão cair na veia centrilobular, né? Da veia centrilobular elas vão se juntar, formar a veia hepática, que sai do fígado, tá? Então é por isso que entra uma artéria em uma veia e sai apenas uma veia. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o hepatócito, né? Bom, pessoal, o hepatócito é uma célula, assim, diferenciada. Eu considero ela uma célula diferenciada. Por quê? Porque ela desempenha muitas funções. É uma célula multifuncional. Tem tantas funções endócrinas quanto funções exócrinas. A função endócrina do fígado, e é por isso que o fígado é considerado uma glândula mista, porque esse hepatócito tem função endócrina e tem função exócrina. Por que função endócrina? Porque é aqui no fígado que vai ser produzido as proteínas plasmáticas, como vocês já devem ter visto lá em bioquímica, né? Como, por exemplo, a albumina, o fibrinogênio, a protombina e algumas lipoproteínas, lá no retículo endoplasmático rugoso do hepatócito. Então, o hepatócito é uma célula que apresenta muito retículo endoplasmático rugoso, ou seja, é uma célula que está produzindo constantemente proteínas. Que são essas proteínas plasmáticas que vão ser lançadas na corrente sanguínea, ou seja, vão ser lançadas nos sinusoides. Certo? Então, essa é a função endócrina. A função exócrina é a produção da bile, certo? Então, a endócrina é a produção das proteínas plasmáticas, a exócrina é a produção da bile. O citoplasma do hepatócito, ele é eosinofílico, ou seja, dentro do citoplasma vai ter muita mitocôndria e retículo endoplasmático liso, deixando esse citoplasma eosinofílicos nos cortes histológicos. É uma célula poliédrica que apresenta os seguintes limites. Um hepatócito está limitado por outro hepatócito, certo? Ou pelos sinusoides, através do espaço de Disse. Então, vejam, se aqui está um hepatócito, então aqui do lado tem outro hepatócito, e aqui na outra face tem o espaço de Disse limitado pelo... aliás, tem um sinusoide limitado pelo espaço de Disse. Se vocês observarem aqui nesse desenho, a própria membrana plasmática do hepatócito vai delimitar um canalículo, que é isso aqui, ó, delimitado pela própria membrana plasmática de dois hepatócitos. Esse canalículo é chamado de canalículo biliar ou bilífero. E vejam também que elas se anastomosam, formando aquelas placas anastomosadas, porque um hepatócito, entre um hepatócito e outro, nós vamos encontrar alguns complexos juncionais, como, por exemplo, desmossomos. É por isso que um hepatócito ele fica coladinho no outro hepatócito, semelhante a um arranjo epitelial. O hepatócito ele pode ter um ou dois núcleos centrais, certo? E, como eu falei, além do retículo endoplasmático rugoso, ele também vai ter muito retículo endoplasmático liso. Nesse retículo endoplasmático liso, ele vai ter glicogênio para o depósito de glicose, como vocês também já devem ter visto em anatomia. E é aqui, em bioquímica. E é também aqui, no retículo endoplasmático liso, que vai ocorrer os processos de oxidação, metilação e conjugação requerido para a inativação ou detoxicação de várias substâncias antes de sua secreção. Vocês já devem ter ouvido falar que alguns medicamentos, por exemplo, eles são metabolizados no fígado. Eles são metabolizados aqui, no retículo endoplasmático liso. Então, aqui só para mostrar a microscopia eletrônica, mostrando aqui os canalículos biliar, o bilífero, passando no interior dos hepatócitos. Bom, como eu falei para vocês, as células de Kupffer fagocitam as hemácias, certo? E aí digere a hemoglobina. Essa hemoglobina digerida, ela é tóxica, certo? Na verdade, ela está na forma de uma bilirrubina tóxica, certo? E ela precisa ser conjugada para ela se tornar
não tóxica e solúvel. Então, o que é que vai acontecer? Essa célula de Kupfer, certo? Ela vai pegar essa bilirrubina e entregar para o hepatócito. Lá no hepatócito, lá no retículo endoplasmático liso, vai ocorrer a conjugação da bilirrubina tóxica e hidrofóbica, ou seja, insolúvel, com o glucoronato, fazendo com que, através dessa enzima chamada de gliconiltransferase, essa bilirrubina e com o glucoronato se torne um glucoronato de bilirrubina, que é um composto não tóxico e insolúvel. E é esse glucoronato de bilirrubina que é excretado pelo hepatócito aqui no canalículo biliar para fazer parte da composição da bile, certo? Então, a bile é a função exócrina do hepatócito. E essa bile ela é constituída por ácidos biliares, fosfolipídios, colesterol, glucoronato de bilirrubina, água e eletrólitos. E todo mundo sabe aqui que a função da bile é a emulsificação dos lipídios, facilitando a digestão pelas lipases e sua absorção lá no intestino delgado, certo? Bom, então é a função exócrina do fígado. Então o fígado ele vai produzir essa bile vai ser armazenada temporariamente na vesícula biliar e assim lançada no intestino delgado para exercer aqui essa função. Então, esse esqueminha aqui é para mostrar para vocês, mais uma vez, o hepatócito, né, formando essas plaquinhas irradiadas. Entre os hepatócitos passam os sinusoides. E observem que, entre os hepatócitos, vai passar os canalículos biliares ou bilíferos. Esses canalículos biliares vão receber a bile, certo? Eles vão se juntar para dar origem aos canais de Hering, que desembocam no ducto biliar, que está localizado no espaço porta. Tá? Então, aqui eu estou dando para vocês o caminho da bile. Ó, é produzida aqui no hepatócito, é lançada no canalículo biliar. Esses canalículos biliares vão se juntar, formando os canais de Hering. Esses canais de Hering, por sua vez, desembocam no ducto biliar, que está lá no espaço porta. Esses ductos biliares de cada espaço porta vão se juntar para formar o ducto hepático direito e esquerdo, que se juntam para formar o ducto hepático comum, que sai do fígado, certo? Muito bem. Aqui também mais um esqueminha mostrando o canalículo biliar, os canais de Hering, né? E aqui os canais de Hering desembocando no ducto biliar do espaço porta. Aqui é uma microscopia óptica, né, especial, mostrando aqui, ó, os canalículos biliares passando no meio dos hepatócitos. Aqui os sinusoides e aqui as hemácias passando aqui nos sinusoides. Bom, e a vesícula biliar, para finalizar, tem a função apenas de armazenar a bile. É um órgão oco, na forma de uma pera. Vou mostrar aqui essa outra imagem, que fica melhor para a gente explicar. É um órgão oco, na forma de uma pera, que está localizada na superfície inferior do fígado, certo? Então, aqui, ó, o ducto hepático direito e esquerdo, saindo do fígado, dando origem ao ducto hepático comum. E aqui a vesícula biliar, localizada na superfície inferior do fígado, de onde da vesícula vai sair o ducto cístico. Então, ó, sai do fígado o ducto hepático comum, e aqui da vesícula sai o ducto cístico, certo? Muito bem. A vesícula biliar é um órgão oco, na forma de pera, que quando a gente faz o corte histológico, a gente percebe que o corte histológico da vesícula tem uma mucosa que é toda cheia de pregas, de dobras. A vesícula biliar é toda pregueada, ela é toda cheia de dobras, certo? E essas dobras, elas são revestidas por epitélio cilíndrico simples. Abaixo desse epitélio tem a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, formando aí a mucosa da vesícula. Abaixo da mucosa vem o músculo liso, né, circundado por um tecido conjuntivo perimuscular, e a última camada da vesícula pode ser adventícia ou serosa. Como assim? A face da vesícula voltada para o fígado tem camada adventícia, ou seja, a camada adventícia da vesícula biliar, ela se junta com o fígado, certo? Com a superfície inferior do fígado. E a face oposta tem camada serosa, ou seja, o peritônio ele passa por aqui, ó.
Então, a vesícula biliar tem tanto camada adventícia quanto camada serosa. Não é ou, é i. Tem as duas. Uma face tem camada adventícia, a outra face tem camada serosa. Bom, e aqui, mostrando mais uma vez para vocês, né, a vesícula. Da vesícula sai o ducto cístico, do fígado sai o ducto hepático comum. Esses dois ductos, eles vão se juntar para formar o que nós chamamos de colédoco. E esse colédoco, por sua vez, desemboca lá no intestino delgado. Está aqui o colédoco desembocando no intestino delgado. E aqui o corte histológico da vesícula biliar. Vejam que a mucosa ela é toda cheia de pregas. Essas pregas são irregulares. Tem pregas grandes, pregas pequenas, pregas ramificadas, finas, grossas. Elas são bem irregulares. A vesícula não tem glândula, né? Não tem glândula. Abaixo da mucosa vem a camada muscular. E a última camada, que pode ser adventícia ou serosa. Para a gente identificar a vesícula, só precisa ver essas pregas, pessoal, que são bem características da vesícula biliar, tá? E essas pregas, elas são revestidas por epitélio cilíndrico simples. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, agora nós vamos correr para fazer prática. As duas turmas vão fazer prática de 9 até 12, certo? 9 até 12. Vocês precisam terminar de ver todo o tubo digestivo e essas glândulas anexas hoje, certo? Então, quem for chegando, pode ir pegando a caixinha de lâmina e vendo essas lâminas, que eu chego já, tá certo? Ok? Certo. Professora, a prova prática vai ser próxima quarta, é? A prova prática é para ser próxima quarta, porque segunda-feira é revisão de lâmina e quarta é a prova. É porque segunda é feriado. Eita, meu Deus do céu. Então, Mais um feriado aí. mas aí a gente vai ter que marcar uma aula extra também, pessoal, para fazer essa prova. Ou no assistente, ou outro lugar. A gente faz então quarta tem revisão ainda, né? Tem, quarta tem revisão. Não se preocupe que vocês não fazem prova prática sem revisão. Ah, tá ótimo. Tá bom, beijo. Ó, as duas turmas, os 2 horários. Tá.